Quem não deixou o assunto terminar foi a Leila Pereira, e aí eu queria entrar nesse mérito também. O que você, ouvinte, no 11 999048756 aqui no Resenha Seguro Bet acha, porque ela abre até a declaração dela, eu acho que com a grande manchete, que pelo menos para mim, não sei o que vocês pensam, é o mais importante. Ninguém fala nada, mas eu, como mulher, aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos de Robinho e Daniel Alves. Não seria o caso também da gente questionar o porquê que ninguém se posiciona, porquê que ninguém fala nada? A gente precisa, acho que, transcender essa barreira de gênero e ficar esperando só que a Leila precisa se posicionar porque ela, pelo fato dela ser uma mulher. Absolutamente ninguém se posiciona sobre esses assuntos, a entidade máxima do futebol brasileiro. Pelo menos para mim isso aí tinha que ser visto de uma outra maneira. Sim, eu concordo com você, Martelli. E assim, dito isso, que momento oportuno para se ter a Leila como chefe de delegação da seleção brasileira, né? Isso é muito, assim, foi uma coincidência muito importante. É claro que a Leila hoje ela é muito influente no futebol brasileiro e normalmente esses chefes de delegações são os presidentes dos clubes. A gente já teve o Landim, né? Tivemos aí outros, um passado um pouco mais distante, não tanto assim, André Sanches, que era presidente do Corinthians na época e tal. Então assim, que momento oportuno para se ter uma mulher como chefe de delegação, para ela fincar o pé num posicionamento perfeito e irretocável. Dito isso, você tá muito certo. É preciso que os homens, né, os caras, essas pessoas, esses senhores que comandam o futebol também tenham um posicionamento. É importante que os jogadores também tenham um posicionamento, porque fica todo mundo meio que com o rabinho preso, né? Porque é parça, é amigo, tem como referência, joga ou já jogou futebol em um dado momento, frequenta a casa. Então, assim, esse silêncio do meio esportivo, cara, não existe um posicionamento de um jogador falando isso e lamentando, né? Não a prisão, mas lamentando toda a situação envolvendo duas figuras que eram referências. A gente está falando de dois jogadores importantíssimos na história recente do futebol brasileiro, de um cara que foi dado, quando surgiu, como um novo Pelé, né? Foi chamado de Robson Arantes do Nascimento, jogou Copa do Mundo, jogou no Real Madrid, jogou no Milan, então assim, é muito influente no meio do futebol. A gente está falando de um lateral direito que é o detentor do maior número de títulos do futebol, da história do futebol. Ninguém venceu mais que o Daniel Alves. Então, assim, eles não são dois personagens, ninguém conhece, pouca gente sabe, tiveram... Então, assim, esse silêncio do futebol, e aí uma mulher tem que fazer, às vezes, e aí se ela não fizesse por algum motivo, ela seria triplamente cobrada. Como uma mulher tá lá representando outras mulheres e não se posiciona. Então, assim, a partir do momento que ela se posiciona, a gente aplaude. Mas se ela não se posicionasse, ela seria, né, 3 vezes, no mínimo, mais cobrada do que qualquer um desses dirigentes, qualquer um desses jogadores. Então, de fato, é muito importante essa visão, sim. E é nessas horas que eu lembro, assim, alguns casos, e como é importante a gente lembrar um pouco da história do futebol e você ir para pessoas, assim, jogadores maravilhosos, e aí que cada um teve o seu posicionamento, mas que, querendo ou não, a gente tinha personalidades. Então, Sócrates, um ícone da democracia corintiana, um dos jogadores mais influentes do Brasil durante a ditadura militar, o Walter Casagrande, também um dos principais jogadores na campanha das diretas já, o Reinaldo, que era um jogador do Atlético Mineiro, também se posicionava. O Pelé se posicionou sobre, por exemplo, ajudar as pessoas mais pobres, ajudar os desamparados. O que eu estou dizendo aqui? Não é uma questão de como se posicionar. Então, se você é a favor de um lado, se você é a favor de um outro, mas assim, se posicionar. Eu fiz um paralelo aqui com posições, muitas vezes políticas, mas que não tinham, necessariamente não tiveram relação com processos e com julgamento de jogador, mas assim, eram pessoas que se posicionavam. Era um futebol que se posicionava, eram jogadores que, assim, literalmente davam a cara a tapa. E hoje em dia a gente não tem mais isso, Gabi e Bruno.
É isso, e na verdade, Martelli, nem todo jogador do passado se posicionava, mas a gente tinha alguns personagens que iam nesse sentido. Hoje são cada vez mais raros. E no cenário da seleção brasileira, a gente tem dois caras muito recentes, nos personagens de Robinho e Daniel Alves. Um deles esteve na última Copa do Mundo, sim, inclusive, então também faz parte desse grupo de jogadores, querendo ou não. Então, seria ingenuidade da nossa parte esperar algum posicionamento firme partindo dos jogadores, do grupo que hoje representa a seleção brasileira, que deveria, em tese, mas já não é assim há muito tempo, representar também o povo brasileiro. Então uma camisa que se distancia do seu povo e os jogadores distantes também das causas, enfim, do que seu povo quer ouvir. Então eles estão mais preocupados em jogar futebol e menos com essas pautas sociais, o que é cada vez mais comum. Sobre essa situação da Leila, é claro que é de se parabenizar, é evidente que quando não só os jogadores, como também dirigentes e a instituição, como é a CBF, não se manifesta, ela está lá, foi muito importante, foi uma felicidade muito grande de que ela seja a coordenadora nesse momento e possa se manifestar oportuno, né? E é claro que a gente vai apoiar sempre esse tipo de posicionamento. Essa não é a primeira vez também que a Leila faz discursos fortes em relação à posição da mulher na sociedade e também no futebol. Vale lembrar que recentemente ela fez uma entrevista coletiva só com mulheres, né? Jornalistas mulheres, para mostrar que elas também estão nesse espaço do futebol, que elas merecem serem respeitadas. Mas eu acho fundamental quando ela fala sobre esse assunto, porque de fato é exatamente o que vocês falaram, né? Não existe um depoimento da CBF, nem que seja uma mísera nota oficial que a CBF solte, né? Aquela nota de repúdio sobre o caso. Não teve nada, a CBF simplesmente fingiu que não aconteceu, e sendo um desses jogadores um cara que até 2 anos estava lá com a camisa da seleção brasileira, chorando quando o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo que aconteceu no Catar. Eu acho que é fundamental a gente falar cada vez mais sobre esses assuntos, a gente tratar isso como algo sério e que deve ser dito, porém eu não acho que a gente tem que esperar sempre as mulheres falarem sobre isso. A gente tem que cada vez mais as outras pessoas também falarem, e isso não vale só para jogadores, para ex-jogadores, mas também vale para jornalistas, vale para nossa rodinha de conversa ali na porta do estádio, e que a gente também aprenda a observar esses comportamentos, porque quando chega num caso de agressão sexual, isso é praticamente o último estágio, mas acontece com aquele seu amigo que toca numa mulher sem consentimento, que quando a mulher fala que não tô afim de ficar com você, ele continua insistindo, você acha legal. Então assim, a agressão sexual é o último estágio. A gente precisa observar também os pequenos comportamentos que acontecem no dia a dia e que a gente acaba deixando passar batido, mas eles não devem ser passados, porque é disso, né? É exatamente o que a Leila falou. É a impunidade, é a semente para o próximo crime. Então, toda vez que você faz uma coisa e você não é reprimido por aquilo que você fez que é errado, você acha que você tem liberdade para avançar cada vez mais. É praticamente como o que a gente faz com as crianças, né? Olha, não faz isso porque pode acontecer aquilo. Mas quando a gente é adulto e acontece essas pequenas coisas, acho que pode passar batido, mas elas não podem. Então é importante a gente também reprimir esses pequenos comportamentos que são errados. Quando os homens tentam alguma coisa com as mulheres, elas dizem que não, e mesmo assim continuam insistindo porque, nossa, ela tá gostando porque ela tá dando um sorriso, mas às vezes aquele sorriso, na verdade, é bem desconfortável, ela não aguenta mais a sua presença ali. Muito bom. Tá aí o recado, acho que né? É bem por aí, e acho que, enfim, a gente segue acompanhando, como sempre, o caso do Daniel Alves e o caso também do Robinho. Ô Martelli, vamos falar o Tonhão da Fiel? Deixa eu só, rapidinho, uma constatação dentro disso, e aí trazendo para nossa esfera do futebol, a Leila cada vez mais com atitudes, com presença, com poder, se vai aí caminhando para ser uma das comandantes do futebol brasileiro, sim, né? A gente não pode descartar a figura da Leila Pereira para assumir, para tomar dianteira de uma mudança que o futebol brasileiro está, de alguma forma, discutindo nos últimos tempos. Eu não sei se à frente de uma Libra, né, de uma Liga dos Clubes, eu não sei se lá na frente assumindo um cargo na CBF, de fato, quando ela deixar o Palmeiras, mas é pra ficar de olho, porque a gente discute muito isso, a questão da presença das mulheres, e a Leila, ela já tomou esse espaço, claro que deve ser tomado sim, por outras mulheres também, mas com muito poder, né, muita influência. Então assim, não dá pra descartar a Leila comandando as coisas por aqui no futebol brasileiro, que eu acho que seria excelente. Não, e ela tá atropelando o Paulo do Vale.
É Sim. assim, você consegue ver, o torcedor palmeirense, tem alguns que vão falar, mas não gosto, a Leila Pereira, questão de investimento, Sim. as torcidas organizadas, muitas não gostam também, mas é assim, ela destoa de quase todos os dirigentes, não vou falar todos, mas assim, de 95% dos dirigentes brasileiros. Pelo menos eu vejo assim, em termos de profissionalismo, de capacidade, de inteligência, de até como se portar, quando falar, quando não falar, e também como fazer a movimentação por trás assim, não é por trás dos panos de uma forma legal, né? Mas os bastidores que ela consegue tocar muito bem.